Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos discutir um pouco mais sobre a era industrial, que, como falamos anteriormente, marcou profundamente a relação do homem com o trabalho. A era industrial é o terceiro período do diagrama que nós vimos na aula anterior, e ela tem uma grande mudança na questão da produção em escala. O homem ele passa a produzir em escala para esse resultado, o produto do seu trabalho ser comercializado pelo dono do capital, e tem também aquela questão da alienação. Alienação entre o planejamento e a execução do trabalho, sendo que o planejamento é realizado pelo dono do capital e a execução do trabalho é realizada pelo operário, pela mão de obra. E também separação entre o resultado do trabalho, que é o produto final, e as atividades que são feitas nela, que perdem o sentido e o significado para o trabalhador. Como eu estava comentando, o conceito de produção em escala, ele é muito importante para a era industrial e marca a forma como nós trabalhamos até os dias de hoje. Hoje nós ainda estamos num sistema produtivo em escala, que as atividades, os produtos, eles são produzidos para serem comercializados em grande escala. E também marca, pessoal, a forma como nós aprendemos, como nós produzimos e assimilamos conhecimento até os dias atuais. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Quando a gente fala de modelo de produção, qual que é o modo de produção do Fordismo e do Taylorista? O modo de produção, ele é marcado principalmente pelo advento do conceito de linha de produção, que também é um conceito que nós temos até os dias atuais. Esse conceito de linha de produção, do modelo de produção fordista e taylorista, foi inventado por Henry Ford. Isso mesmo, dono das fábricas Ford. E como que foi a invenção desse conceito? Vou contar basicamente para vocês como que isso aconteceu. O pai do Ford, ele tinha um matadouro. E Ford, observando lá o pai dele nessas atividades produtivas, nas atividades de trabalho, percebeu que naquela época os trabalhadores se deslocavam até o boi, que era o produto lá, que estava sendo desossado, separado. Os trabalhadores se deslocavam até o boi, que ficava ao centro, e eles iam até o produto, até esse boi, para fazer as atividades de desossa, de separação, de corte. E Ford, observando aquilo, percebeu que isso não era produtivo, que eles perdiam muito tempo com essa questão de deslocamento até o boi. E percebeu que se fosse diferente, se o boi se deslocasse por um caminho, por uma linha contínua, a gente sabe que uma reta é o menor caminho, a menor distância entre dois pontos, e provavelmente foi nisso também que o Ford pensou. Se ele se deslocasse por uma linha contínua, esse trabalho poderia ser mais produtivo e mais racional. E foi pensando nessa questão do deslocamento do produto por uma linha, por um caminho contínuo, que o Ford inventou o conceito de linha de produção. E esse conceito de linha de produção é algo que marcou bastante o modelo de produção fordista e taylorista. Um outro conceito, também pensando nessa questão da racionalização e da produtividade no trabalho, foi a segmentação, a separação entre as atividades de trabalho. Pensa um pouquinho sobre uma linha de produção. Cada indivíduo faz uma atividade específica. Um fica na montagem do parafuso, o outro fica na separação do kit, o outro fica na separação de um outro item, e o último lá que faz a montagem final do produto. Então, a linha de produção ela é marcada pela separação, pela segregação das atividades de trabalho, para que isso garanta uma maior produtividade. Então, um dos principais conceitos, um dos principais mandatórios da linha de produção, desse conceito de linha de produção, é que ele demanda pessoas específicas para atividades específicas. E quais que são os impactos que esse estilo de trabalho, que é presente até os dias de hoje, tem para os profissionais? Esse estilo de trabalho exige um profissional altamente especializado, um trabalho repetitivo e um trabalho monótono, que é o trabalho de linha de produção. Um outro ponto importante é a questão da padronização. A padronização exige uma repetição de processos para gerar produtos um igual ao outro. Tem até uma outra história bacana
da época do Ford, quando ele começou já na indústria automobilística, já saindo dessa questão do matadouro, né, do pai dele, implantando esse conceito de linha de produção realmente na indústria automobilística, o Ford produzia o Ford T, que foi um dos primeiros modelos de carro produzido pela indústria do Ford. E numa das propagandas ele falava que você poderia comprar qualquer Ford T, desde que ele fosse preto. Por quê? Porque o setup, né, a mudança de produção de uma cor para outra, perde tempo e perde produtividade. E complica a questão da produção em larga escala, que é o principal objetivo do modelo de produção taylorista-fordista. Ter uma maior produtividade, reduzindo os custos e aumentando, obviamente, a questão do lucro das indústrias também. Então, essa questão do trabalho altamente padronizado e especializado são marcos muito importantes do modelo de produção taylorista e fordista. Um outro ponto principal é a questão da rigidez e inflexibilidade, né? O profissional ele precisa seguir padrões, fazer o mais fidedigno possível ao padrão. E com isso existe pouco espaço para a criação. A tarefa principal do profissional é cumprir padrões à risca. E qual é o perfil de profissional que esse estilo de trabalho demanda? É um profissional altamente especialista, cumpridor de normas e procedimentos. Inclusive, o conceito funcionário vem dessa questão, de que o funcionário é aquele que produz uma função, que executa uma função. Então, aquilo que não é a função não é para ser executado. Esse é o perfil de profissional especialista, cumpridor de padrões e executor de funções específicas que o modelo de produção fordista e taylorista pede. Acompanhe a seguir o fragmento de um filme muito famoso, né, que é o Tempos Modernos, um clássico do Charles Chaplin, e eu peço que você procure fazer a seguinte reflexão. Quais elementos desse paradigma fordista e taylorista estão presentes no fragmento do vídeo que você vai ver a seguir? Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7.
Feeling about 13. Feeling about 13. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos!